todos aqueles que vêm se envolvendo com esse estudo, a tendência é avançar mais, é buscar mais, porque esse estudo, além de responder uma infinidade de questões que afetam a nossa vida, de relação com o meio, de relação com as outras pessoas, enfim, a nossa vida de um modo geral, responde questões relacionadas à caminhada evolutiva, respondem sobre as causas dos nossos problemas. E isso é de extrema importância para todos nós, porque a partir do momento que nós passamos a entender as causas dos nossos problemas, nós passamos a ter uma conduta mais tranquila, mais saudável, mais esclarecida, evidentemente, sobre a razão de tudo aquilo que nos acontece, verificando ou constatando, então, que não estamos sendo castigados por nenhum Deus cruel, vingativo, despótico, mas estamos enfrentando as dificuldades causadas por nós mesmos, construídas em outros tempos e que necessitam reparação, resgate, esclarecimento, ressignificação. Os xamãs é que tratam as personalidades múltiplas de fragmentos de alma, né? Então, cada segmento trata isto de alguma maneira, né? Outros chamam de subpersonalidades, etc. Mas isso, a denominação diferente não anula as propriedades do objeto denominado, né? Então, aquilo que qualquer objeto conhecido, não importa o nome que se dê, isso, a denominação não vai mudar suas propriedades, nem modificar as suas funções, nada disso. Tudo vai continuar igual. Isso é a mesma coisa que acreditarmos ou não em Deus. O fato de nós acreditarmos ou não acreditarmos não altera uma vírgula, aliás, nem 0,0, na lei divina e no funcionamento dessa lei. Da mesma forma, a questão reencarnatória. Então, o fato de nós aceitarmos, acreditarmos ou não acreditarmos na reencarnação, não vai impedir de nós continuarmos reencarnando pelos séculos afora e de já termos reencarnado milhares de vezes. Então, a minha negação sobre a morte, morreu, acaba tudo, não acaba, não altera em nada a situação, porque nós vamos passar pelo fenômeno da mesma forma, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, acreditando ou desacreditando, negando, nada disso altera nada. Nós não temos nenhum poder de ingerência nas leis divinas, no determinismo divino, até porque Deus, quando criou o universo, não pediu a nossa opinião, infelizmente. Porque se ele tivesse pedido, teríamos que criar uma infinidade de novas leis, né, e aditivos e mais não sei o que. Tinha um mundo de coisas de regulamentação, complementação, né? Então, ele criou algumas leis, e tem uma que é básica, que responde praticamente a todas as questões, que é aquela que diz: a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Ele resumiu toda a nossa caminhada numa só orientação, numa só lei. E todos estamos submetidos a essa lei, querendo ou não querendo. Então, o conhecimento da nossa natureza e dessas leis e a busca de compatibilização das nossas condutas com essas leis nos evitam uma infinidade de problemas, nos facilitam demais a caminhada evolutiva e também a confiança, a esperança e a certeza de um futuro melhor, sabendo que na vida encarnada nós passamos por várias fases e algumas não são tão simples e nem tão fáceis, assim como não é fácil a fase de você ser gestado, levar quase um ano para aprender a caminhar, levar às vezes alguns anos para aprender a falar, ter que toda vez que reencarna fazer formação novamente,
que tudo isso é bastante sacrificial para o espírito, e muitas vezes um espírito já bastante intelectualizado tem que ir para a escola primária, aprender o ABC novamente e ouvir às vezes coisas que ele já sabe por registro automatizado, que aquilo que está sendo dito não é bem assim, né? Ou então ouvir conhecimentos novos e ter que aceitar os conhecimentos novos, demolindo conceitos e ideias já consolidadas como verdades, né, que precisam ser demolidas. Depois tem a fase também da velhice, onde o espírito, onde a pessoa encarnada vai perdendo as suas possibilidades e a vida vai se tornando um pouco mais difícil. Mas na medida em que eu sei que isso faz parte, que eu tenho consciência que isso faz parte dos aprendizados do espírito, dos seus treinamentos, da sua tomada de consciência, da sua evolução, e que isso foi criado pela divindade dessa forma, para que nós pudéssemos ir modulando as nossas virtudes, as nossas qualidades, desenvolvendo a nossa competência, as nossas possibilidades, ampliando a nossa inteligência, melhorando o nosso discernimento. Então, a partir desse entendimento, nós passamos a aceitar com muito mais tranquilidade todas as fases da vida e passamos a nos conduzir de forma a não contribuir com o aumento dos problemas inerentes ao meio onde nós estamos reencarnados, ao tipo de família que nós vamos fazer parte, ou a proposta da caminhada evolutiva, as provas que nós temos, as programações que nós temos, fica tudo muito mais facilitado a partir do momento que eu conduzo tudo com tranquilidade. Então, dessa forma, eu evito criar personalidades múltiplas, complicadas, personalidades múltiplas desequilibradas, né? Porque eu não alimento mais condutas inadequadas. As personalidades relacionadas a isso, nós poderíamos colocar uma ordem na ação dessas personalidades, no processo de afloramento dessas personalidades e no efeito que elas vão produzindo em todos nós na medida em que elas despertam e começam a aflorar. Então nós poderíamos dizer que, em primeiro lugar, quando uma personalidade desperta, independente da motivação que leve o seu despertar, independente do deflagrador desse despertar, a personalidade raramente começa sem uma ação sutil. Normalmente, o seu despertar é sutil, praticamente não percebido. Na medida que os dias vão passando, que o tempo vai passando, ou que nós passamos a conviver mais intensamente com os motivos ou as presenças deflagradores, essa interferência vai então se tornando mais perceptível, chegando ao ponto de criar talvez poderíamos dizer uma pequena insatisfação, um pequeno sintoma, um sintoma intermitente que ora aparece, daqui a pouco desaparece, uma inquietação, às vezes começa a perder o sono, começa a recear alguma coisa, começa a se desinteressar por aquilo que antes era tão interessante, e você não percebe que está em andamento um processo que pode te levar à derrocada encarnatória, inclusive, né? Pode te levar à derrocada de todos os teus projetos de vida. Então, quanto mais nós entendermos, mais nós estudarmos sobre o psiquismo humano, a nossa natureza e as leis divinas, e eu estou falando, quando falo da nossa natureza, o nosso psiquismo, estou falando das personalidades múltiplas, das suas ações, ou das personas, como nós chamamos, interferindo nas nossas vidas. Então, quanto maior for o conhecimento sobre esse assunto, mais nós caminharemos despertos, mais atentos, mais cuidadosos com aquilo que está acontecendo, podendo tomar as providências necessárias para evitar um desastre maior lá na frente.
Por exemplo, eu vou usar um exemplo bastante corriqueiro. Quando você sai para a estrada dirigindo, no começo você sai sempre numa velocidade menor, você está mais cauteloso. Depois de algumas horas de direção, que você se habitou, se engrenou com a estrada, se entrosou, você anda em muito mais velocidade. E dizem os entendidos que os acidentes ocorrem muito mais na chegada, no retorno, na chegada, do que na saída. Por quê? Porque você vem das velocidades maiores, da extensão mais longa, da estrada mais larga, e quando você começa a retornar, você ainda vem com aquela automatização da velocidade maior e se descuida. O processo de despertar de uma personalidade múltipla é muito semelhante, né? É uma analogia um tanto simplória, mas é verdadeira. Então ela vai despertando, vai se intensificando, e você nem percebe, porque você vai se acostumando com isso também. Então, no segundo momento, nós temos a interferência intensificada. É isso nos mais variados graus. No terceiro momento, nós já temos a consolidação dessa interferência. Então, já começa a gerar sintomas, pode começar a interferir nas condutas ou gerar condutas novas. Pode despertar velhos vícios ou tender a criar novos vícios, ou estimular vícios, né? Alterar comportamentos. De repente a pessoa começa a adotar condutas, comportamentos, posturas, até tom de voz, expressões, né? Que antes ela não manifestava, começa a manifestar. E podendo chegar então gerando os distúrbios. Nessa fase já é uma fase bastante complicada, que já exige bastante atenção e já começa então a interferir de forma bastante acentuada na vida dos familiares ou na vida profissional, na vida no meio profissional, junto aos colegas, junto ao próprio trabalho. A pessoa já começa então a não ser a mesma que era antes, ela já começa a se tornar uma outra pessoa. Então é aquele ponto que nós chegamos que diz, eu não estou mais reconhecendo fulano, ele não era assim, eu não sei o que está acontecendo. Ele começa a se comportar de uma forma muito estranha. Então a gente já fica de olho na pessoa, já toma outros cuidados, já não é a mesma confiança, né? Porque a pessoa começa a saída dos trilhos, começa então a manifestar comportamentos inadequados ou atitudes inadequadas, condutas inadequadas. Essa é uma fase então que já é altamente recomendado o tratamento terapêutico. Na quarta fase nós já temos o desequilíbrio instalado, aí então a coisa já é grave. Aí normalmente a pessoa já está buscando psicólogos, psiquiatras, tratamentos médicos, porque os sintomas se acentuaram, já está muitas vezes já se incapacitando, já teve perdas, já teve prejuízos, porque já se desinteressou dos seus projetos de vida, já estragou o seu casamento, já abandonou a aula, já se envolveu com drogas, aí já está na fase do desencaminhamento. Ainda um momento bom para ser tratado, para ser investigado, ver se há a presença, e geralmente há a presença e interferência das personalidades múltiplas atuando no desequilíbrio dessa pessoa. Então, a partir desse ponto, nós já devemos então passar para a reflexão sobre a terapêutica, as recomendações terapêuticas. Então, qual é o remédio para tudo isso? Em primeiro lugar, a busca do autoconhecimento ou do conhecimento sobre a causa geradora do problema. Aí normalmente você já tem que buscar pessoas especializadas, estudiosas desse assunto. Aí já é a área dos especialistas. Quando eu falo do autoconhecimento, o especialista vai te levar a fazer o autoconhecimento, ou vai levar essa informação para os familiares, porque nessas alturas o paciente já no andamento do pleno distúrbio, já se recusa muitas vezes ao tratamento, já está envolvido no vício, já está fugindo da possibilidade do tratamento, do enfrentamento do problema, ou está negando o problema. Então já são os familiares normalmente que vão
corre atrás de algum recurso para tentar auxiliar a pessoa. Normalmente, como esta terapêutica, ela não depende do paciente estar presente, e em muitos casos nem deve estar presente, quando o paciente se tornou rebelde, se tornou avesso, antagônico a qualquer proposta terapêutica, ou está em alto desequilíbrio, que não é recomendável ele vir no consultório, onde nós vamos mexer com o seu psiquismo, que ele não vai poder ou saber se comportar adequadamente no consultório. Então, nesse ponto, seria recomendável que um familiar viesse em busca dessa terapia. E é um tipo de tratamento, é uma modalidade terapêutica que já na primeira sessão realizada, ela já é uma sessão de tratamento. Não é uma consulta para você saber quais são os problemas. Você vai saber também quais são, pelo menos, partes dos problemas, porque numa sessão você não vai acessar todas as causas, que geralmente é um conjunto de causas entrelaçadas e bastante complexas, e que muitas vezes procedem de encarnações muito recuadas no tempo, de coisas não resolvidas, de vícios do passado, de traumas, automatismos, tendências, vícios, conceitos, preconceitos, traços culturais, filosofias praticadas, pactos com a divindade ou com as várias divindades, as divindades positivas e as negativas, interferências com vítimas do passado, culpas, remorsos que começam a interferir, que afloraram até a consciência da pessoa e que começam a criar então esses distúrbios todos. Então, já se inicia na primeira sessão de tratamento uma investigação, já buscando um aprofundamento possível dentro do tempo de uma sessão e tratando tudo o que for aparecendo, visando eliminar as causas dos problemas. Evidentemente que não existe nenhum tratamento milagroso. Às vezes ocorre um milagre, às vezes uma sessão nós recebemos retorno dos nossos pacientes, dos nossos clientes, dizendo que a primeira sessão produziu resultados milagrosos. Ocorre que quando a causa do problema está localizada numa existência próxima, ou nós temos a possibilidade ou a permissão, porque isso muitas vezes depende de permissão da espiritualidade também, temos a permissão ou a facilidade de acessar essa existência causadora do problema, então tratar daquela personalidade, tratar do seu trauma, seu drama, imediatamente repercute com uma melhoria imediata na consciência ou no corpo físico. Então muitas vezes ocorre isso também, mas não é a regra, isso é a exceção, porque de um modo geral, quando as pessoas nos perguntam sobre se é uma sessão ou quantas sessões serão, nós dizemos o seguinte: não temos como saber. Pode ser que uma sessão resolva o problema e pode ser que 10 ou 20 também não resolvam, porque nós não sabemos em quantas existências aquele problema foi cultivado. Quando eu falo do problema, pode ser aquela infinidade de coisas que eu falei antes: vícios, tendências, automatismo, traumas, medos, culpas, etc, etc, etc. Então, nós não sabemos em quantas encarnações aquilo foi sendo cultivado, foi padronizado, foi consolidado, foi automatizado. Quantas existências a pessoa carrega culpas ou traumas profundos, nós não sabemos. Então, não tem como fazer esse tipo de promessa, porque o psiquismo humano, o psiquismo de cada pessoa é um universo à parte, é um verdadeiro enigma a ser desvendado, decifrado, conhecido, tratado, orientado, corrigido. Então não é uma coisa simples, é algo muito complexo, mas perfeitamente possível de ser acessado. E a ferramenta mais adequada para você acessar a consciência e o psiquismo de uma pessoa é outra consciência munida de conhecimento, de experiência, de treinamento, que pode acessar as informações contidas nessa consciência, e então trazer à tona as informações e tratar, ou trazer à tona essas personalidades, sintonizá-las,
esclarecê-las, tratá-las e dar um encaminhamento terapêutico para todas elas. Então, o tratamento não é só para as personalidades, porque o ideal de um tratamento, quando a pessoa mesmo busca, é que sejam orientadas as pessoas acessadas, identificadas, tratadas, esclarecidas e encaminhadas às personalidades e orientado também às condutas da pessoa. Se fazer uma boa anamnese ou na conversa que vamos tendo com o paciente, vamos identificando suas possíveis dificuldades, às vezes pequenos vícios considerados inocentes, pequenos hábitos, às vezes frases afirmativas que ele usa, ou vícios de linguagem, uma linguagem negativa, um vocabulário negativo, que é um causador, um estimulador, um deflagrador de problemas. O próprio Evangelho de Jesus diz em determinada parte que se trata de caridade para com os criminosos, que nós não devemos condenar os outros, julgar condenando os outros, porque nós cometemos sem cessar verdadeiros crimes aos olhos de Deus, que nem de longe imaginamos que aquilo possa ser uma afronta às leis da divindade. Então, nós ainda estamos muito longe de conhecer o significado amplo e profundo das leis divinas e a abrangência dessas leis. Nós conduzimos as nossas vidas da melhor forma possível, buscando ou não uma vivência ética, cultivando a decência possível, a probidade, adotando condutas adequadas com o tempo em que nós estamos vivendo, com o meio, com as necessidades, porque muitas vezes nós adequamos nossas condutas com as necessidades, não é com a vontade, porque às vezes gostaríamos de adotar uma determinada conduta, mas sabemos que ela vai nos trazer problema, e nós nos contemos por receio para não criar mais problemas que nós já temos. Não é por vontade, é por decisão, por já termos desenvolvidos um certo grau de bom senso ou de senso, né? Então nós passamos a adotar condutas mais inteligentes, mais sensatas, visando uma caminhada evolutiva mais tranquila, mais sossegada, menos problemática. Então, o tratamento ele é focado nas personalidades, é focado nas condutas, quando a pessoa tem condição, porque quem está em desequilíbrio já não pode mais aproveitar esse aspecto. Tem que se primeiro tratar o psiquismo distorcido para depois que a pessoa melhorar, então poder se abordar esse outro aspecto. Isto se ele não for um negador da realidade espiritual. Porque se ele tiver o vício de negar essa realidade, isso vai ser impossível, né? Tratamos também nesse contexto os campos de energias negativas, porque não são só as condutas e os hábitos, as condutas, os hábitos, a repetição de determinadas palavras, determinadas frases, determinadas emoções que nós vivenciamos, elas geram cargas de energias positivas ou negativas. E essas cargas negativas, às vezes altamente tóxicas, como são cargas de energia da raiva, do ódio, da irritação, do inconformismo, do rancor, são cargas muito negativas e muito destruidoras, são extremamente ácidas. Então, elas destroem os organismos correspondentes aos chakras, por onde essas energias mais vibram, né? Então, os chakras afetos àquele tipo de emoção, por exemplo, raiva, ódio, mágoa, ataca bastante o fígado, né? Ou o estômago, que são afetados por essas energias. Então, sempre é importante nós termos consciência disso, para que nós possamos adotar uma conduta, um comportamento mais ameno, mais tranquilo, mais sossegado, mais pacífico, mais dócil, evitando envenenar o nosso corpo com o cultivo dessas emoções negativas, ou mesmo pensamentos negativos que geram outros tipos de energia. As emoções,
por estarem mais afetas ao chamado corpo mental inferior e afetas aos 5 sentidos, elas são cargas mais grosseiras. Então, uma emoção de raiva, mágoa, ódio, ressentimento gera uma energia mais grosseira. Assim como a conduta alimentar inadequada também vai gerar uma carga de energia no corpo bem mais grosseira. Já pensamentos, por serem de outra natureza, geram uma carga de energia, por mais inferior que seja o pensamento, eles geram uma carga de energia com outro padrão de vibração, também gerador de doenças, às vezes, bastante complicadas e de diagnóstico muito difícil. Então pode levar o corpo à destruição ou à autodestruição, e é comum, nós vemos isso no câncer, na leucemia, porque o câncer frequentemente tem 3 naturezas. Uma é da alimentação inadequada, gerando energias grosseiras, os sentimentos inferiores e os vícios, que incluem nessa alimentação inadequada, ingestão de produtos inadequados, e as deliberações inadequadas ou maldosas, cruéis, como o vício da maldição sobre os outros, o desejo infeliz, raivoso, violento, que geram também, pode gerar o câncer. A leucemia é comum, a leucemia também pela rejeição à vida, que é uma atitude mental, uma atitude que não tem a ver com a emoção, ela tem a ver com a consciência em relação ao meio e ao momento evolutivo que você está vivendo. Pode ser o meio familiar, pode ser as condições de vida, pode ser eu chamo de briga com a divindade, né? Porque a pessoa acha que não deveria estar encarnado nesse momento, não queria ter reencarnado, embora na consciência, muitas vezes por causa de conceitos ou preconceitos religiosos, ele não tem nem noção da reencarnação, mas como espírito ele não gostaria de estar reencarnado nesse momento, ou gostaria de estar em uma outra encarnação muito diferente. Ele começa a vibrar uma rejeição à vida sem se dar muito conta disso, podendo ir para o suicídio ou para a geração de uma doença autoimune altamente destruidora e às vezes de longo curso. As fugas espetaculares que o espírito faz, muitas vezes foge para o Alzheimer, foge para o suicídio, foge para um acidente buscado, porque ele não tem muita consciência, mas ele começa a viajar ou a agir de forma imprudente, quase que sem se dar conta do que está fazendo. Então existe no seu psiquismo um desejo um tanto oculto de autodestruição ou de destruição do corpo físico, e pode chegar a esse ponto em virtude dessa vibração ou dessas energias negativas que vão se sedimentando nas estruturas do corpo, em qualquer área do corpo, geralmente numa área que está mais ligada à condição vibratória daquele sentimento, ou ao corpo, ou ao chakra ligado então àquele sentimento ou àquela conduta. Então, uma outra parte muito importante, um outro contributo importante que está à disposição de todos nós para a nossa qualidade de vida é a nossa busca de conhecimento da nossa natureza e a busca de compatibilização das nossas condutas com as leis divinas. Nós devemos começar a ter em mente que o Evangelho de Jesus não é um livro de religião, ele é um manual de bom funcionamento do ser humano. Quando você compra um computador, um celular ou qualquer coisa, mais um celular, porque hoje o celular está disseminado pelo mundo todo, vem um manualzinho de funcionamento dele, para o bom funcionamento, como se deve proceder. O Evangelho é um manual de bom funcionamento do ser humano, ali estão as regras de conduta mais adequadas para que você tenha uma vida mais saudável, mais tranquila e mais feliz e não gere problemas para o futuro, que vão te trazer sofrimento, dor, decepções, frustrações e te levam muitas vezes à derrocada de projetos de vida em função dos karmas ou das consequências que você vai acumulando para serem resgatadas no futuro. Então muitas vezes
os erros cometidos não são todos resgatados na mesma encarnação, porque muitas vezes são construídos a longo prazo e quase sempre acabam ficando para encarnações futuras. As correções acabam acontecendo em encarnações futuras. Então, é importante que nós conheçamos a natureza humana, conheçamos as leis divinas, visando então a compatibilização das nossas condutas da melhor maneira possível com as leis divinas, visando um futuro mais tranquilo, mais saudável e mais feliz.